Aperta e ele fala assim: e aí, tudo bem? Desculpa, mas o nome disso, eu não vou medir palavras, o nome disso é atração. Nós somos atraídos por aquilo que enche os nossos olhos, enche o nosso coração, enche a nossa... Talvez todo mundo olhou e disse: meu Deus, que cara feio. Mas ele deu uma olhada que vou te falar. Eu vi nele o que ninguém viu. E se todo mundo fosse igual, todo mundo ia querer casar com um só. É por isso que tem tanta gente diferente. Porque enquanto tem a Camila que gosta de um sarado, tem a pastora que gosta de um gordinho. Bendito seja o Deus da descendência da pastora. Vamos lá. Mas assim, existem, né, situações onde a pessoa não encontra nem o bonitinho, nem a bonitinha, nem o feinho e nem a feinha. Eu conheço. E existem outros artifícios. A próxima pergunta é: deve um cristão usar um serviço de namoro, né, aplicativo, né, online e tal, para namorar ou casar? Como é que é o Tinder? Tinder Gospel, Amor e Fé. Tem até o do André Valadão agora também. E eu vou falar para uma juventude, eu queria muito que vocês prestassem bastante atenção nisso. Eu não sou contra esse aplicativo, não sou contra essa metodologia de buscar namoro. Vale, para buscar um amor, vale de tudo. A gente vai em qualquer lugar, a gente faz o que tem que fazer. Eu não sou contra o aplicativo, não sou contra. Só tomem cuidado com uma coisa, pergunte qual. O mundo de hoje, num aplicativo, está fácil de namorar. Porque tem umas irmãs aqui na igreja, que elas usam o aplicativo para colocar foto no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Irmão, eu fico lá assim: quem é essa mulher aqui que está pedindo para me aceitar ela? Rapaz, que mulher bonita, gente, que coisa linda. Aí quando eu olho, é a irmã da igreja, e eu conheço a irmã da igreja. Irmão, ela é mais magra do que está lá, ela é mais gorda do que está lá, ela é mais feia do que está lá, ela é mais bonita do que está lá. Então toma cuidado, para não conhecer uma laranja pelo telefone e beijar um bagaço. Porque eu acredito sim no primeiro olhar, no primeiro encontro, na primeira festa, naquela festa de 15 anos, naquele culto da igreja. Eu conheci a pastora no culto da Melodia, em Itaguaí. Uau! Fui no culto, depois do culto você vai ver. Depois do culto. Então, Deus cria caminhos. Então é depois do culto, não é durante o culto não, no WhatsApp. Durante o... Não. Né? Porque a gente tem hora que pega um pessoal, né? A gente passa assim, tá o pessoal. Gente. Então, gente, não adianta. Não pode ser durante o culto. Não, durante o culto é só uma piscada. Tá, vamos lá. Tem uma outra pergunta aqui. Devem cristãos de diferentes denominações namorar? Colocaram aqui ou se casar, mas namorar, vamos começar com namorar. Outra pergunta que eu sou neutro dentro dela. Eu não tenho nada contra quem você vai escolher para namorar, casar, nem a religião e nem aquilo que ele faz. Só tem um conselho que eu quero te dar. Tome muito cuidado quando você for escolher. Qual câmera que tá que eu respondo aqui? Essa. Obrigado. Tome muito cuidado quando você for escolher alguém para namorar e casar. Tome muito cuidado. Cuidado para você não colocar no prato de um restaurante self-service coisas que você não vai comer e no final tem que pagar por elas. Podia ter pelo menos, né? Cuidado, cuidado. Porque nós estamos com uma igreja cheia de pessoas cheias daquilo que estão vivendo. Olha como muda. Cuidado para na hora de escolher alguém que vai passar com você a eternidade, o resto da vida, porque a eternidade que eu tenho é até o dia que eu morrer. Então eu fiquei com a Bianca. Em vida, a minha eternidade está com ela, depois está com Jesus. Eu vou ficar até que a morte me separe com alguém que eu escolhi lá atrás errado e está fazendo comigo hoje coisas que eu não queria. Então,
nós temos que tomar cuidado que existirão momentos que nós vamos ter que fazer prova da lata de doce de leite. Quem é que gosta de doce de leite? Quem é que gosta de leite condensado? Quem é apaixonado por leite condensado? Quem bebe uma lata inteira sozinho? Quem bebe, por favor, não estou brincando. Tu bebe? Tu bebe? Experimenta chegar em casa e tomar 10 latas inteiras. É bom, mas te enjoou. Tem coisas que são boas, mas com o passar do tempo e da quantidade enjoa. A gente tem uma outra pergunta aqui. Eu acho que essa pessoa é totalmente avessa ao que a gente falou agora do aplicativo. O que devo fazer se não puder decidir com quem devo namorar? A pessoa tem muitas opções. Esse tipo de namoro eu acho que não existe mais. Porque esse tipo de namoro foi um tipo de namoro do passado, onde o pai escolhia para casar. Só tem, vamos abrir aspas dentro desse momento, que eu não sou contra, porque o índice de divórcio no passado era muito menor do que o de hoje. E quem escolhia para casar era o pai. Porém, a gente encontrou muita gente infeliz. Tá? Muitas pessoas infelizes, principalmente mulheres. Vamos falar de um assunto aqui bacana, que eu gosto. Alguém aqui, você que está aí na tela, você que está aí, tem muita gente online com a gente? Tá? Tem uma galera online com a gente? Tem? Então, vou falar para vocês. Já viram aquela propaganda daquele José Wilker que passa e fala assim, vá deitar que vou lhe usar. Irmão, aquilo ali aconteceu no passado. Aconteceu no passado. Eu vi uma cena dele que a mulher disse assim, senhor meu marido, eu gostei do que o senhor fez. Mulher minha não gosta do que faço. Quem tem que gostar ou não sou eu. Isso aconteceu no passado. E hoje nós temos liberdade de expressar isso. O que eu faço quando eu não puder escolher? Não escolha. Não faça. Pior que eu entendi a pergunta errada. Fiz a pergunta e entendi errado. Acho que a pergunta que eu achei que era está com vocês. São as próximas aí. Vamos lá. A gente tem uma outra pergunta aqui. Qual o nível apropriado de intimidade antes do casamento? Nenhum. Respondido. Próxima pergunta. Entenda. É básico essa pergunta. É básico essa pergunta. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal, ok? Ok. Outro dia um jovem conversando comigo, ele disse assim para mim, apóstolo, eu posso ter relação sexual com a minha namorada antes do casamento? E eu disse não. Ele disse assim, mas o senhor disse que teve relação sexual com a pastora antes do senhor se casar. Eu falei, o meu caso foi completamente diferente. Eu não tive relação sexual antes do meu casamento. Eu tive para me casar. É diferente. A única oportunidade que eu tinha de me casar era fazendo o que fiz. Então preste bem atenção. O meu questionamento é, esse jovem que está disposto a ter relação ou intimidade com a namorada antes do casamento, está disposto a estar casado com a mesma mulher como eu estou há 26 anos? Entenda, não existe nenhum tipo de liberdade no namoro. Diga comigo assim, ó, não. Não estou mandando você falar isso. Não tem cara de não, irmão. Um homem está beijando uma mulher, uma namorada. Aí ele disse assim, eu vou colocar a mão na tua cintura. Aí ela fala assim, não. Ele coloca. Agora experimenta, eu vou colocar a mão na tua cintura. Não tem cara de não. Uma vez me perguntaram aqui na igreja, o pastor Fábio, se colocar o senhor, olha que pergunta que me fizeram. A gente numa obra aqui, os peão fizeram essa pergunta para mim. Ainda bem que a pastora estava junto. Se colocar o senhor dentro de um quarto, não posso falar o nome da artista, que era uma coisa muito bonita. Uma artista muito bonita, assim. O senhor e ela sem roupa, 5 dias. O que vai acontecer? Eu falei, no 5º dia, quando abrir a porta, ela está grávida. Que isso, o senhor vai pecar? Eu falei, para que você está me colocando dentro do quarto com essa mulher? Porque se você não quer que eu peque, por que você está me colocando lá dentro? Existirão momentos que quem foge é a gente. E deixa eu acrescentar aqui
Você que está nos ouvindo, juventude que está aqui, olhe para cá, preste bem atenção nisso. Essa luta que a gente tem de namorar e não poder se relacionar com o namorado, ela continua depois do casamento. Que isso, apóstolo? Depois do casamento eu posso fazer o que eu quiser, você que pensa. Você que pensa. Você está enganado quanto a isso. Depois que a gente casa, a nossa luta, ela deixa de ser única e passa a ser com variedades. O dia que vocês se casarem, vocês saberão o peso de um casamento. Então, o conselho que eu tenho para essa juventude, não permitam nenhuma liberdade. Não permitam que a coisa esquente. Mas eu estava no escuro, vá para o claro. Mas eu estava sozinha, fique com alguém acompanhado. Se você está dando liberdade para o seu namorado, para a sua namorada, de estar sozinho, de estar em ambientes confinados, de estar em ambientes escuros, de estar em ambiente... Pode ter certeza, querido, você não é super-homem, você não é super-mulher e nem Mulher Maravilha. Uma hora ou outra, você vai ceder. Não brinca com pecado. Pecado é igual água quente. A gente coloca ela lá e deixa, porque se ela espirrar, ela queima. E vamos lá, gente. A minha próxima pergunta é basicamente sobre isso também. Acho que as próximas perguntas vão ser um pouquinho mais pesadas. Crianças, Manda. saiam da sala. Saiam do ambiente. O que a Bíblia diz a respeito do sexo antes do casamento? O sexo antes do casamento é pecado. O sexo antes do casamento é fornicação. E pode ter certeza, todas as vezes que o sexo acontecer antes do casamento, você vai cair dentro de um quadro onde o índice de divórcio é muito maior. Antes de responder essa pergunta para vocês, não tem muitos dias, eu vi uma pesquisa de que 92, quase 3%, 92 ponto alguma coisa 8% dos divórcios são de pessoas que fizeram sexo antes do casamento. Eu vou falar uma coisa muito bacana aqui agora. Se você bebe leite de graça, tem necessidade de comprar vaca? Sim ou não? Então, não faça sexo antes do casamento. Mas eu vou me casar. Se case então. Case-se logo. Apressa o casamento. A Bíblia diz que isso é pecado, é fornicação. Não entra, não herda o reino de Deus o fornicador. Não entra. A gente fala do feiticeiro. É muito fácil falar da mulher que é da macumba do lado da minha casa. Ai, ela não vai para o céu. Mas aquele que fornica também não vai. Por isso que a Bíblia diz que há muitos que estão dentro da igreja, dizendo Senhor, 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 não herdarão o reino de Deus. Não existe vínculo meio termo. Não teve como, apóstolo, foi um acidente. Não existe acidente. Deus sempre dará escape. Eu ia cantar aqui, Deus já tem. Não quero fazer a pergunta. Não, deixo para vocês. Brincadeira. Ressaltando, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, a Bíblia está dizendo que o sexo é um presente que Deus dá para o matrimônio. Então, o apóstolo Paulo fala que aqueles que se apropriam desse presente indevidamente são roubadores. Ok? Presente, diga comigo presente. 1 Tessalonicenses, eu vou ler. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Eu quero ler para você ver que às vezes existe coisas que está na Bíblia, mas a gente não consegue enxergar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais
da prostituição. Sabe o que é prostituição? Sexo antes do casamento. Não brinque com isso. Mas eu não aguentei. E agora? Agora tem jeito. E o que é agora? Agora para. E eu te garanto uma coisa, é muito mais difícil parar do que colocar um ponto final naquilo que não terminou ainda. Eu quero deixar aqui o texto que eu dei de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, que diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então não cometa essa injustiça. Se é um presente, não aborte o presente. Então, a gente tem uma pergunta. Vamos dizer que o casal, eles estão ali fiéis, estão tentando se guardar, procurando se guardar, esperando em Deus para casar tudo certinho. Só que o rapaz sente uma forte necessidade, ele usa a masturbação como escape. Como que a masturbação é vista perante a Bíblia? Alguém consegue ter orgasmo pensando em Deus? Eu acho que... O Ministério da Saúde adverte: sexo seguro é sexo com camisinha. O Senhor e a Bíblia adverte: sexo seguro é sexo com seu cônjuge. Ok? Masturbação é pecado. Mas nós temos uma tese que a masturbação é um escape. É melhor o pastor, o apóstolo, o bispo tratar de alguém que se masturbou do que alguém que teve relação sexual. Não se esqueça que, tendo ela como caminho de um escape, ela continua sendo pecado. Ninguém que se masturbou, ou que se masturba, ou que ainda vai praticar esse ato, pensa naquilo que é de Deus, ou nas coisas que vêm de Deus. E a masturbação, ela carrega consigo um pecado bem oriundo. Por quê? Porque ela se torna um vício até depois do casamento. Vocês sabiam que eu já tratei de homens casados viciados em masturbação? Eu já tratei de mulheres casadas junto com minha esposa, viciadas em se masturbar. Porque ela se torna um vício, aonde você faz do jeito que você quer, da maneira que você quer, e você sabe que aquele prazer ali você vai alcançar. Isso acontece muito com pessoas que se casam de uma forma errada, de uma forma precipitada, de uma forma forçada. Já viu aquela menina que teve uma relação sexual com um rapaz, e aí o pai pegou, porque ela na primeira vez engravidou, e o pai obrigou a casar? A gente cai naquela outra pergunta. E aí ela vive uma vida infeliz, e para não se separar, ela vive uma vida de masturbação. Apóstolo, isso não acontece mais. Hoje é fato, alguém que não quer mais se divorcia. Eu trago um recado para essa juventude: ainda tem gente tão fiel a Deus que continua casado pelo amor que tem no Senhor. Porque quando a gente casa diante do Senhor. Uma vez eu disse isso aqui na igreja, foge da nossa pergunta, mas enquanto eu lembro, eu disse isso aqui na igreja. Alguém me perguntou assim: o senhor deve amar muito a pastora para não traí-la. E eu disse: pelo contrário. O tanto de confusão que a gente vive dá vontade de trair ela todo dia. Mas por que o senhor não trai? Eu falei: porque eu amo a Deus. E quem me chamou foi o Senhor, não foi a pastora. E o dia que eu fiz um acerto de conta e assumi uma aliança, eu não assumi com a pastora, eu assumi com o Senhor. Mas foi com ela, mas foi diante dele. Então eu entendo que trair a pastora é segundo plano. Primeiro eu preciso trair a Deus, e a Deus eu não posso trair. Vença isso. Então, pessoal, minhas perguntas foram até aqui. Vou deixá-los, tá? Infelizmente. Faz alguma coisa, gente. Finge que vocês estão tristes. Finge, pelo menos. Vou chamar a evangelista Jéssica. Gente, Pensei que continua. tinha acabado, Jéssica. Não, tem mais Veio um pouquinho. você. E depois tem Camila ainda. Eu, hein? É assim, uma sessão bem simples, rápida. Continuando aí nessas perguntas, tem uma aqui que assim: por que a pureza sexual é tão importante?
com a visão da igreja. Por que é tão importante? É uma entrega. É uma entrega. A Bíblia diz que a igreja é a noiva. Algumas pessoas vão dizer que se o casamento fosse tão bom, Jesus tinha subido casado. Ele não subiu casado, mas ele subiu com um casamento marcado. Ele volta para se casar com a igreja. Glória a Deus. Então, essa questão da entrega, da pureza, ela vem de uma entrega. Eu quero abrir um assunto aqui, que ele talvez não vai cair muito bem nos ouvidos dos religiosos. Ok? E eu não vim aqui para satisfazer a religião de ninguém. Eu vim aqui pregar o evangelho do reino. Ok? E o evangelho do reino, ele absolve muitas coisas que eu quero que vocês, nessa noite, se comprometam em ouvir. Existem meninas e rapazes que já sofreram ou já passaram pelo momento do ato sexual. Se sentem impuros, porque se entregaram lá atrás para alguém, para um menino, para uma menina, e acham que vão herdar uma maldição quando se casarem. Entenda uma coisa, quando nós nos arrependemos, quando nós nos confessamos e abandonamos o pecado, nós não vamos ter de novo a nossa virgindade, mas a nossa pureza Jesus restitui. Aleluia. Forte. Exatamente. Então eu quero deixar isso bem claro, porque existem algumas teses de que, acabou, não dá mais. Ei, queridão, eu não prestava para nada e não valia nada. Se hoje eu posso dizer que eu estou limpo, é porque Ele me limpou. Mas o senhor não está mais solteiro. Mas existirão tempos que nós estaremos mais sujos quando casado do que quando estávamos solteiros. Então quem nos purifica é o Senhor. Se algum jovem algum dia caiu, ou se entregou ao pecado e não deu mais, ei, levanta a cabeça, chega diante do Senhor, chega diante de uma liderança, de uma autoridade, pede para colocar a mão na tua cabeça, viva uma nova vida, porque essa pureza tem o poder de voltar. Aleluia! Glória! Aleluia! A abstinência sexual antes do casamento é uma mensagem realista? A gente vive hoje, em 2024, isso nas igrejas? A abstinência sexual, como o senhor prega em muitas igrejas, vai para muitos lugares. O senhor vê isso na grande parte aí da juventude? Não. Não vejo. Parece que quando se trata de sexo, parece que a juventude ela fica cega. Na verdade, a juventude acha que esse poder de sentir essa atração por um homem, por uma mulher, ele só existe na juventude. Tipo assim, se eu não venci quando eu era jovem, quando eu me casar eu não preciso vencer mais. Você está doido, rapaz? Você vai enjeitar os maiores e melhores pratos depois que você estiver casado. Então a abstinência, essa rejeição, ela se tornou hoje um assunto quase que nem falado. Eu acho que hoje os casais, eles, inclusive existem alguns pareceres assim de mãe e pai que diz assim, ó, já viu aquele ditado? Tem que experimentar antes de casar, hein? Porque depois... Escute uma coisa. Eu quero deixar um texto aqui. Romanos capítulo 8, versículo 14. Perdoa aí, mas eu queria deixar esse texto. Romanos, você que está na sua casa, anota aí. Romanos, quem lembra? Romanos, capítulo 8, versículo 14. Olha bem, galera, anota aí, tá? Diz assim, ó, respondendo tua pergunta. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem se entrega ao sexo ou à impureza de praticar o pecado, estando dentro de uma igreja ou dentro de uma família, é guiado pelo Senhor, sim ou não? Desculpa, a vontade é muita, mas o remédio não é praticar.
A carne é fraca, mas o sexo não é vitamina. E talvez alguém vai dizer assim, está ouvindo, mas isso aí é balela, porque na vida real, é por isso que tem tanta gente perdida. Porque pensa igual algumas pessoas que são hipócritas, que estão ali talvez, ou aqui, olhando e dizendo, mas na vida real não é nada disso. A prostituição parte da minha mente. Sabe por que todo mundo acha que você trai seu marido? Porque elas traem. Sabe por que todo mundo acha que eu traio minha esposa? Porque eles traem. Sabe por que todo mundo acha que todo mundo é ladrão? Porque ele rouba. O meu caráter revela o caráter do meu próximo. Eu acho que o que está em mim também está nele. Então nós precisamos entender que a resistência a esse pecado hoje é muito pequena. Nós não vemos esse planejamento. Vamos voltar aqui. Um jovem que conhece uma jovem, um menino que conhece uma menina, que logo quer pegar ele e levar ela para a cama, você acha que ele vai comprar e depois vai levar para casa? Você acha que alguém vai usar e depois vai querer te levar pagando? Não vai. Então, o conselho que eu tenho hoje é essa questão, quanto mais difícil mais irresistível se torna. Quanto mais difícil você for, mais irresistível será não levar você para casa. Então, pensa nisso. Porque talvez você já passou diante de um namorado que tinha tudo para ser seu esposo. E ele não se casou com você porque você permitiu ele fazer o que não devia. Tá vendo aí, amiga? Por isso que eu casei. Tá vendo? Os desejos sexuais são sempre pecaminosos? O que é desejo sexual para um jovem? O que é proibido. Não existe desejo sexual que não seja proibido. Eu tenho desejo sexual pela minha mulher. É pecado? Não. Um jovem ter desejo sexual é o quê? É a carne dele brigando com a natureza dele. Olha bem, é a alma cheia de sentimentos, vontades, e o espírito que a Bíblia diz que já está pronto. No espírito você é forte, e na alma você é o quê? Na alma você é o quê? Fraco. Quem é mais forte? Minha alma ou meu espírito? Quem eu alimento mais? Quem eu alimento mais? A minha alma quer fazer sexo ou não? Claro que quer. E o espírito, quer ou não? O espírito está pronto, ele não quer. Quem é mais forte? Minha alma ou meu espírito? Quem eu alimento mais? Quem eu alimento mais? Então nós vamos ver hoje pessoas que alimentam tanto esse desejo, que na hora de pular fora do barco, não tem como pular mais. Olha, seu pai não está em casa, sua mãe não está em casa, você chamou teu namorado, apagou meia lâmpada, apagou meia luz, colocou taças, colocou suco de uva, fez um jantarzinho, colocou uma roupa curtinha e foi jantar com seu namorado. O final disso tudo é o quê? E a Bíblia diz o quê? Foge da aparência do mal. Tiago capítulo 4, versículo 7. Obedecei a Deus, sujeitai o diabo, e ele fugirá. Bota esse menino para correr. Pastor Sérgio quer fazer uma pergunta. Fala, pastor Sérgio. Paz apóstolo, paz juventude. Paz. Apóstolo, eu tenho duas perguntas para fazer para o senhor. A primeira pergunta, pornografia. O que tem? O que é? O jovem que assiste pornografia, como ele vai sustentar um relacionamento em Deus, se ele é viciado na pornografia? A pornografia é um dos piores e dos maiores pecados da atualidade. A pornografia, ela não está atingindo só o jovem, ela está atingindo o pai de família. Ela está atingindo pessoas idosas. Eu conheço pessoas que são de idade muito avançada, que são viciados em pornografia, porque ela se torna de fácil acesso. Basta ele ter um telefone, onde ele tiver, ele tem acesso àquele pecado. A pornografia, além dela viciar você,
O mundo espiritual é atraído por ela, porque ela atrai demônios, ela atrai batalhas, principados e potestades. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra principados e potestades. Você pode proibir seu namorado entrar na tua casa, sim ou não? Sim. Você pode proibir sua namorada entrar na sua casa, sim ou não? Você pode proibir um demônio entrar na sua casa? Sim. Sim. Como que se proíbe um demônio entrando na sua casa? Mantendo o mundo espiritual com as portas fechadas. E qual é a porta que abre o mundo espiritual para demônios entrar na nossa casa e fazer uma destruição dela? O primeiro, pornografia. O segundo, pornografia. O terceiro, pornografia. O quarto, pornografia. O quinto, pornografia. Pessoas estão sendo destruídas pela pornografia. Eu encontro pessoas crentes, eu estou falando para crente de igreja, que tem carteirinha de membro e carrega o nome de obreiro, diácono, evangelista, presbítero, pastor. Não aqui, que se eu pegar é rua, certo. Isso é básico. Eu encontro telefones lotados de sites pornográficos. Homens que têm esposas lotados de sites pornográficos. Mulheres, sites pornográficos. Eu até dou um conselho para homens casados e mulheres casadas. Verifiquem o telefone dos vossos maridos e das vossas esposas todos os dias. Que é isso? Isso é desconfiança, isso é precaução. Ajuda. Porque muitas mulheres e homens estão deixando passar isso desapercebido e estão achando assim. Aí, olha bem. Ai, aqui, olha, meninos, meninas, eu estou no TikTok, toda hora aparece isso. Viu um. Ó, no meu TikTok, só passa-se remédio de emagrecer. Esse seca, esse diminui, esse tira a barriga, esse não sei o quê. Eu vou dar 3 chá que vai secar, 3 dias seca. Por que que só passa isso? Se o teu TikTok só passa prostituição, porque você viu prostituição. Se no teu Facebook toda hora tem um convite de uma prostituta, é porque você acessou esse site. Entenda, esse é e tem sido um dos maiores pecados da nossa nação. E um dos mais perigosos. Cadê ele? Onde ele está? Porque eu posso olhar agora e falar assim, você viu? E você fala, não tem provas. Ele é muito fácil de cometer. Ele não entra em motel. Ele não entra em pousada. Ele não entra em hotel, pousada, motel. Ele não entra. Ninguém vê. É você e você. E ele fica assim, vem. Ninguém vai aplaudir, não? Apóstolo, e concernente a jovens, homens, mulheres, a gente sabe que o casamento, ele é uma bênção de Deus, instituído pelo Senhor. Mas jovens que foram violentados na sua infância e carregam esse trauma na sua vida, como eles vão sustentar um casamento no Senhor? Como vencer esse trauma? É uma pergunta muito boa. Nós temos aqui na plateia pessoas que são formadas em psicologia, ou estão se formando. Nós temos aqui pessoas que são habilitadas a isso. Mas, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos o poder de potencializar algumas situações na nossa vida que elas se tornam mais fortes do que era necessário. O primeiro princípio, pastor Sérgio, que a gente precisa entender é o seguinte: eu estou tentando me livrar do que eu vivi ou estou potencializando o que eu vivi? É a primeira coisa que eu tenho que tirar do meu estoque. A Bíblia diz assim, ó, esquecendo-me das coisas que para trás, sigo para o alvo. Então, existirá um dia
que nós teremos que abrir mão dessa sacola que a gente carrega. Todo homem, toda mulher que já foi violentado, todo jovem que já foi violentado, toda moça que já foi violentada, ela carrega uma sacola pesada. O dia que ela entender que ela não consegue mais carregar esse peso sozinho, ela vai tentar dividir esse peso com alguém. Entenda. Se ela entender que essa pessoa tem o poder de tirar da cabeça dela, das costas dela, essa sacola, e não dividir mais com ela, mas jogar fora e absolver ela, nunca mais ela anda pesado. Vai doer? Vai. É uma cesariana. A cicatriz vai ficar, mas a dor não existirá mais. Só existe um jeito de se livrar da dor de quem foi violentado. Pergunte qual? Abrindo mão dessa dor. E a gente não quer abrir mão dessa dor. A gente quer continuar sofrendo. Mas o Senhor não sabe o que eu estou vivendo. É por isso que a gente já passou por algumas situações passadas para aprender. Eu sei que a sua dor é a maior do planeta, mas ela não é mais forte que o Deus da igreja. O Deus da igreja pode arrancar essa sacola das tuas costas. Pode. Ele vai arrancar. Foi, pastor? Encerrou? Quais as qualificações de um bom marido e de uma boa esposa? Uau! Eu adoro falar sobre isso. Quais são as qualificações de um bom marido e de uma boa esposa? O que um bom marido tem que ter e o que uma boa esposa tem que ter? Desculpa, irmão, mas marido e esposa é igual roupa, cada um escolhe de um jeito. Cada um tem sua preferência pessoal. Só tem uma coisa que eu quero que você se lembre. Nunca se esqueça dos princípios. Nunca se esqueça. Presta atenção nisso, olhe para mim. Você é uma moça. Quem aqui é moça que não casou ainda, levante a mão. As que não casou, levanta a mão. Estou com vergonha de quê? Não vão arrumar namorado. Levanta a mão quem não casou. Aqui quem não casou, levanta a mão. Isso. Vocês são criados, eu não vou dar nomes para não expor ninguém. Vocês são criados dentro de uma família. Olhe para cá para a gente aproveitar esse momento. Você é criada dentro de uma família, onde na sua casa tem hora para comer, tem hora para dormir, tem hora para levantar. Você é criado dentro de uma família, onde no banheiro tem um cesto que a gente pega a roupa suja e coloca dentro, na nossa casa tem. Olha bem, eu disse isso para a pastora esses dias. Você conhece um marido mais enjoado do que eu? Ela falou assim, cara, você literalmente é chato. Por quê? Porque eu sou a favor de limpar o vaso, atrás do vaso tem um cheirinho para colocar, porque eu gosto da aguinha rosa ou azul. Aí tem um cheirinho em cima que eu aperto, e eu gosto de estender a toalha bem estendida, eu não gosto da toalha amassada, sabe? E eu ainda balanço a porta assim, ó, para aquele vento, ou ligo o ventilador para o vento soprar, e o banheiro ficar cheiroso. Eu gosto de secar tudo, eu gosto do pano arrumadinho. Aí a jovem é criada dentro de uma casa, aonde senta-se para comer, o pai diz quem vai orar, aí alguém ora, tem a taça de água, a taça de suco, os talheres, sabe, tudo direitinho, o garfo do lado esquerdo, a faca, ou quer dizer, o garfo, a faca do lado direito, o garfo do lado esquerdo, tudo organizado. Na hora de levantar, cada um levanta, pega o guardanapo, limpa a boca. Na hora de dormir, bença pai, bença mãe, e a gente lá em casa tem isso até hoje. Aí ela se deita e dorme. Ela foi criada dentro desse lar. Em compensação, essa é a filha da Dona Maria, que cresceu dentro dessa atmosfera, dentro dessa família. Aí ela conhece o filho daquela mãe que mora na outra rua. O nome dela é Joana. Sabe aquela mãe Joana? O menino chega em casa, arranca o tênis e joga, ao invés de colocar em pé na parede. Sabe, ele arranca a camisa e deita no braço do sofá. Ele tira a calça e coloca no canto da cama. Ele vai para o banheiro, ele tira a cirola dele assim, ó, roda e faz assim, ó.
Se acertar, o sexto acertou. Se não acertar, fica pendurado na janela. Na hora de comer, um come na cozinha vendo Scooby-Doo, o outro veio na sala vendo filme de terror, o outro come lá em cima com fone. Você pergunta, fulano, quer mais carne? E ele está lá igual um doido dançando. Não tem hora de dormir, não tem hora de levantar, não tem hora de nada. Aí a filha da Dona Maria casa com o filho da mãe Joana. A primeira arremessada de cueca que ele der, ela pula igual o Tafarel, o vapo. Porque ela nasceu educada, ela nasceu com princípios. Qual foi a pergunta? Quais as qualidades, as qualificações de um bom esposo? Eu respondo as qualidades ou não? É uma escolha, irmão. É uma escolha. Pastor não escolhe ninguém para casar com ninguém. Só tem uma coisa. A Bíblia diz que o Espírito Santo dá direção para quem serve a Ele. Cuidado. Cuidado para escolher alguém que vai ficar com você até que a morte os separe. Porque se ele não respeita a mãe, ele vai respeitar você. Se ele não honra a Deus, ele vai honrar você. Se ele não honra o pai e a mãe, ele vai honrar você. Você conhece aquele filho que a mãe fala assim, trabalha, mas não ajuda em nada aqui em casa. Esse vai ser aquele que vai casar, e você vai falar assim para ele, me dá dinheiro para comprar uma blusa? Ele fala, você tem um monte, vai comprar mais para quê? Foi pregado aqui hoje. Foi pregado aqui hoje. Cuidado para você não casar com um homem que tenha o seu dinheiro próprio. Lá em casa, o meu dinheiro, quando eu recebo, vai para a mão da pastora. Mas o senhor é o sacerdote da casa. Mas eu permito que ela administra melhor do que eu. Ouça, porque na hora de casar, para casar a gente aceita tudo. Mas depois que casa, é igual o exemplo que eu dei do prato do self-service. Alguém aqui já foi num restaurante self-service que o prato deu R$70 e no meio do prato você disse, eu não vou aguentar comer essa comida toda, mas você vai ter que pagar por ela, não vai? Então escolha antes. Escolha antes. Forte. Viu? O Roniel é discípulo, tá? O dinheiro também cai na minha conta. Poxa, não cai na conta dele. Glória a Deus, aleluia. A galera gostou da resposta? Gostou, pô? Agora é pra galera aí que tá na dúvida, né? Essa pergunta é boa. Pede alguém que está na live para fazer uma pergunta. Tem alguém na live para fazer uma pergunta? Tem, já Tem? uma pergunta. Já. Então tá, vamos lá. Como poderei saber se achei a pessoa certa para mim? No caso, para eles ali que estão, né? A pessoa certa para mim, ela preenche os meus quesitos. A pessoa certa preenche a minha satisfação. A pessoa certa não pode ser dita por quem está ao meu lado, ela tem que ser dita por mim mesmo. Não sei se você já foi comprar roupa. Comprar roupa do lado de gente que tem mau gosto é terrível. Você olha aquela roupa horrível. Aí a pessoa fala assim, olha, vai ficar lindo em você. Não vai. Quem é a pessoa certa para eu casar? Aquela que satisfaz as minhas vontades. Aquela que eu acordo, olho para ela, sem escova dente, com o cabelo bagunçado, mas eu olho para ela e digo, cara, eu escolhi certinho. Ok? A Helena outro dia, a minha neta outro dia acordou, o cabelo dela estava desse tamanho. Aí eu olhei para ela, sem querer, eu disse assim, Helena, que cabelo é esse? Ela, tô linda, não tô? Autoestima alta. Gostaram, galera? Aplaude aí. Agora eu vou chamar a evangelista Camila. Tá acabando, gente, tá acabando. Não tem ninguém aqui para fazer uma pergunta que não está aí? Vai começar agora. Já temos um pessoal aí que nós abrimos, né, galera, uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram. Então, alguns jovens fizeram. A gente não vai contar quem foi, tá? Mas alguns jovens se disporam a fazer essas perguntas. Eu oro e revela. Então, eu vou convidar o primeiro jovem aqui, antes de eu voltar para o meu cronograma, que será o Guilherme. O Guilherme vai ler uma pergunta. Todos os que terão oportunidade agora. Alô, Luiz, Darley, presta Instagram. atenção, hein? O Não, bebê é de do vocês, Instagram, hein? É do Instagram, Instagram, tá? pelo amor Foi de perguntas Deus. da nossa caixinha.
que o pessoal perguntou lá para poder responder aqui. Manda tá? ver, Guilherme. Até que ponto o uso da rede social pode influenciar em um relacionamento? Pode influenciar e muito. Como eu disse, a rede social ela tem o poder de informar algo que não é real, é falso. As redes sociais também, ela é um braço direito na vida de qualquer pessoa. Mas ela pode se influenciar em muitas coisas. Ela pode influenciar tanto para o mal quanto para o bem. Ela pode se influenciar tanto para que você seja coagido, ou até mesmo para que você seja forçado a alguma coisa, ou envergonhado. As redes sociais, ela é uma boa ferramenta, mas ela pode se tornar uma grande arma contra nós mesmos. Precisamos vigiar muito com redes sociais. Presta bem atenção. Tome muito cuidado. Quando você está conversando com uma pessoa, você tem a nítida impressão de que ela está sendo grossa com você, falsa com você e sem educação com você. Do outro lado, essa pessoa não tem essa mesma certeza. Uma resposta no WhatsApp, ela muda completamente. Oi, apóstolo, tudo bem? Fala, Guilherme. Fala logo. Nossa, o apóstolo foi grosso. Foi o que você leu. Mas do outro lado, estou eu assim. Fala, Guilherme. Fala logo. O que houve? Então, as redes sociais, ela tem um poder de transformar a palavra, o sentido da coisa. Cuidado, principalmente para a galera que namora. Geralmente, quando alguém, assim, não é de acontecer isso muito dentro da igreja, mas acontece. Acontece. Você namora uma menina que tem aquele problema de escola com aquela outra, que não gosta dela, mas ela é tua amiga, e quando você passa com ela, ela faz uma selfie comigo e bota nos stories dela, teu namoro foi pro rolo. Então, as redes sociais, ela tem um poder de me ajudar, mas ela tem um poder também de me arrebentar. Nossa próxima pergunta está com a Júlia. Pode ler, Júlia. Como conviver com uma pessoa que você já teve um relacionamento, sendo ambos da mesma igreja? Repete a pergunta, Júlia. Como conviver com uma pessoa que você já teve um relacionamento, sendo ambos da mesma igreja? Vamos por etapa. Ela é da mesma igreja que você? Você já teve um relacionamento com ela? Sim. Mas terminou? Sim. A dificuldade de conviver com ela é porque para um dos dois não terminou ainda. Júlia, você apenas leu a pergunta. O problema da humanidade não é conviver com quem já beijou. É conviver com outras pessoas que já tiveram problemas. Isso não é uma particularidade, isso é um princípio. Preste atenção. Eu vou usar o pastor Sérgio, porque ele é pastor, não tem chorinho com ele. O pastor Sérgio me devia um dinheiro, é uma ilustração, me devia um dinheiro e não pôde me pagar com 30 dias. Me pagou um pouco atrasado. Ele disse que me pagaria com 30 dias, me pagou com 1 ano. E até hoje eu não engulo ele. Se eu não engulo ele e não consigo conviver com ele, é porque eu ainda não perdoei ele. Eu não perdoei ele. Talvez era muito simples ter aberto mão daqueles 100 reais e ter falado, não, rapaz, fica com esse dinheiro, eu te abençoo. Porque a Bíblia diz que nós devemos abençoar. Então, existe um sentimento que muitas pessoas não conseguem viver na mesma igreja, porque meu namorado está lá e minha namorada está lá, porque tem um sentimento de perca. Tem um sentimento que não ficou comigo, não vai ficar com ninguém. E com isso eu tenho raiva dele. Nós precisamos aprender que quando termina para um, é necessário terminar para os dois. Porque se terminou para um e o outro não quer terminar, sinto muito. Todas as vezes que eu me comprometer com uma ação da desobediência, pode ter certeza que eu vou colher da desobediência, da desonestidade. Deus não está nisso. É uma coisa assim que a gente às vezes não entende. Mas todas as vezes que a gente abrir uma porta para
deixar alguém que não quer ficar dentro, preso dentro da gente, nós estaremos aprisionando um inimigo. É como tomar veneno, beber veneno e esperar que meu próximo morra. Ele não vai morrer. Agora o pessoal lá do outro lado. Lê para mim, Amanda, a pergunta lá do Instagram. Existe rápido demais no namoro cristão? Repete a pergunta. Existe rápido demais no namoro cristão? Qual o sentido desse rápido demais? Acredito eu de ser, tipo assim, conheci hoje, já quero, rápido. Muito Já quero acelerado, namorar? Isso. Cara, aqui, ó, um mês já quer casar, conheceu? Depende. Você tem certeza do que você está fazendo? Você conhece. Você conhece. Cuidado para você não ser enganado. Vamos contar uma história da Bíblia? Existe um homem que trabalhou 7 anos por uma mulher. Quem lembra? Qual o nome dele? Fala alto, qual o nome dele? Ele trabalhou por uma mulher chamada Raquel, belíssimo. 7 anos. Rapaz, essa mulher devia ser bonita demais para trabalhar 7 anos por uma mulher. Que isso? Varão trabalhudo. Entenda, 7 anos. Quando foi 7 anos, eu não sei o que aconteceu com ele, se ele estava meio tonto, assim, com a bebida forte que ele tomou para a noite de núpcia. Eu sei que tinha um homem chamado Labão. Esse homem pegou uma mulher chamada Lia. Uma mulher que olhava para essa plateia, mas na verdade estava olhando para essa daqui. Sabe? E ele empurra Lia para a noite de núpcia de Jacó. E Jacó agora consome o fato e acabou. E no outro dia, quando ele acorda e destampa o rostinho daquela que ele trabalhou 7 anos, quem estava lá? A mangaça da Lia. Eita, que desgraça, Jesus. Eu imagino Jacó assim, ó, está repreendido em nome de Jesus. Mas agora já era tarde. Agora já era tarde. Aí Jacó vai reclamar com Labão. Aí ele vai dizer assim, olha, aqui na nossa terra, quem já leu essa história, diga amém. Aqui na nossa terra, primeiro a gente casa a mais velha. E depois a gente casa a mais nova. O que eu quero dizer com isso? Existe maus negócios que são para a vida toda. Vai ter que trabalhar mais 7 anos pro Raquel. Porque não viu com quem estava se deitando e nem viu se era realmente aquela que trabalhou por ela. Não se deixe enganar por uma noite de prazer. Não se deixe. Muito bem. Pesado, hein, galera? Próxima pergunta do Instagram. Lê para mim, Samara. Apóstolo, como saber o momento certo para casar? Vindo de você, Samara, o momento certo é hoje. A pergunta é: existe momento certo para casar? Sim ou não? Quando saber qual é o momento certo para se casar? A Bíblia diz que em dias de paz se trata tudo. O momento certo para se unir é o momento que fará você viver bem e não piorar a situação. Porque presta atenção, queridos. Todo relacionamento tem conflito. Todo relacionamento tem problemas, dificuldades. Você está namorando e é você e seu namorado, e vocês já têm problemas. Aí, vocês vão se casar para morar dentro da casa da sogra. Qual é o momento certo para eu casar? O momento certo para eu casar é o momento que eu descubro que mesmo naquele quarto pequeno,
que não tem o luxo da minha casa, que não tem a comida da minha mãe, não tem o chuveiro bom do meu pai, mas ele tem privacidade para que eu seja feliz com aquele que eu escolhi me casar. Qual é o momento certo para eu casar? É o momento que eu vou ter a minha privacidade, o meu momento, a minha estrutura. É o momento que ambos querem. É a mesma coisa de alguém falar, foi feita essa pergunta da alma gêmea? Foi. Existe alma gêmea? Ah, metade. Existe a metade da laranja? Presta atenção. Quem aqui algum dia já acreditou que existe a metade da laranja? Levanta a mão. Por favor, por favor. Se existe a sua metade da laranja, a laranja inteira partiu no meio. Se a metade é tua, quem chupou a outra metade? Pesado. Pesado. Entenda. Não existe. Giane, voltando à pergunta. A pessoa certa para se casar, Samara. Samara, a pessoa certa para se casar, o momento certo para se casar, é o momento que as coisas se concretizam. É o momento que as coisas dão certo. Vamos falar aqui, gente, olha para cá, por favor, olha para cá. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nisso aqui. Imagina, a gente fala, a hora de casar é agora. Não tem casa, não tem emprego, não tem como se sustentar. Vai morar dentro da casa da sogra. Aí casou, à noite está na casa da sogra. Mora 10 pessoas lá. E na hora de fazer sexo, não pode dar aquele efeito, né, de, como é que se dá o nome? Sonoplastia. Gente, por favor. E o pior de tudo isso é que depois a gente está numa casa onde mora 6 pessoas, gente. Olha para cá, vocês vão ver isso, você que está aí na nossa tela. Aí tem um banheiro na casa. Depois que a gente faz sexo, a gente faz o quê? Vocês imaginam uma casa que mora 10 pessoas, na hora de tomar banho, ó. Indo no banheiro. Primeiro um vai, depois o outro. Irmão, é pesado. Qual é a hora de casar? Diga comigo. A hora de casar é a hora que Deus me dá condição de ser feliz, de não ser provado. Cuidado, porque a gente está pensando, é hora de casar e a gente está entrando para uma aprovação. Vamos lá, vamos intercalar minhas perguntas agora, que ainda faltam 2 do Instagram, mas eu vou fazer uma perguntinha aqui. É correto para um cristão namorar ou casar-se com alguém que não seja cristão? A galera que está em casa não ouviu, faz a pergunta de novo. É correto para um cristão namorar ou casar-se com alguém que não seja cristão? Não é errado. Não é errado. Mas você tem convicção daquilo que você prega, vive e quer viver para a eternidade? Sim ou não? Então tome cuidado na hora da escolha. Percebam que nós seremos mais guiados por Deus do que viveremos as decisões de Deus. Deus não vai tomar decisão para a gente. Deus não vai tomar decisão. Deus não manda ninguém orar, a Bíblia manda vigiar. Vigiai. Ouça isso. A primeira coisa que Deus fez para cumprir o chamado de Abraão, quem lembra? Sai da tua terra. Terra fala de cultura. Eu vou trocar a tua cultura. Eu vou mudar essa cultura tua, porque a tua terra é idólatra. A vida toda, teu pai acreditou em idolatria. Quando ele levantou da terra que ele estava para ir para Canaã, ele morreu, porque Deus não vai permitir a idolatria entrar na terra prometida. Sai da tua terra, agora sai do meio da tua parentela. Eu vou trocar a tua mentalidade. Porque na tua família nasce pobre, vive pobre e morre pobre. O que eu vou te dar, nasceu pobre, não tinha condições, mas vai prosperar, porque eu sou Senhor da tua vida. Então entenda,
Não é questão de casar-se ou namorar-se com outra pessoa de outra religião. É uma questão de se casar com pessoas que queiram chegar nos mesmos lugares que eu quero. E quando ela não quer chegar no mesmo lugar que eu quero, ela faz questão que eu chegue. Ele não tem condições de fazer faculdade, mas ele se desdobra, trabalha, ele faz hora extra. Lá no Japão, hora extra é zangyo. Ele faz zangyo, ele faz mukai. Sabe o que é mukai? É Uber. Ele faz mukai, mas ele paga a minha faculdade. Porque ele tem a mesma mentalidade que você. Ele não chega, mas ele quer que você chegue. Quando eu amo, eu não preciso chegar. Alguém que eu ame é o suficiente quando ele chega. Como um cristão deve se relacionar com amigos que não sejam cristãos? Essa questão da amizade, ela é muito simples da gente viver. Eu vivi isso com pessoas que eu dizia que eram meus irmãos. Vou citar nome, eu tenho alguns amigos aqui de infância. Ítalo é meu amigo de infância. E a gente passou por alguns momentos como esse. Deixa eu explicar uma coisa assim. Eu era da igreja e o Ítalo era do tambor. Mas ele era meu amigo. Hoje ele é de Jesus. Glória a Deus. Dá uma glória pela vida do Ítalo. Brincadeira, mas presta bem atenção. Quando Elias chama Eliseu, ele diz assim: olha, eu preciso que você venha para uma grande obra. Eu estou simplificando para você entender. Eu preciso que você venha porque eu quero que você faça parte da visão profética que eu carrego. Eliseu diz assim: você pode deixar eu ir lá na minha casa rapidinho? Eu não vou demorar. Ele fala: vá, mas volte rápido. Aí Eliseu vai lá e ele faz 3 coisas que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa que ele faz, ele mata os bois. Ele faz churrasco para os amigos. E ele se despede dos amigos. O que ele está dizendo ali? Eu agora viverei uma nova vida profética. E para viver o que Deus me chamou para viver, não tem como andar com você. Tiago capítulo 4, versículo 4. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não tem como cortar a volta. Desculpa, queridão. Ah, mas tem que evangelizar, tem que nada. José não vestiu a roupa do Egito para ganhar o Egito. Esther entrou na fortaleza de Suzã, mas a fortaleza de Suzã não entrou nela. Daniel entrou na Babilônia, mas a Babilônia não entrou nele. Então nós precisamos entender. Aí o Eliseu vai olhar e vai dizer: come da carne e me despeço de vocês. Ele se despediu dos pais, cordão umbilical. Não estou falando sobre isso, mas quero abrir aspas. Filho, quando casa, se despede de pai. Viva uma vida sem depender de papai e de mamãe. Por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, tenha sua casa, seu quarto, seu lugar, seu ambiente. Você pode estar todo dia na casa do teu pai, você pode comer lá, você pode fazer churrasco, você pode fazer o que você quiser, mas tem que ter um momento seu e do seu marido, seu e da sua esposa. Então presta atenção, ele corta o cordão umbilical. Minha filha é casada, eu não sei quanto ela gasta de compra. Minha filha é casada, eu não sei quanto ela paga de conta de luz, porque quem paga é o marido dela. Minha filha é casada, nunca mais eu dei uma roupa para ela, por quê? Porque ela agora tem marido. Então, ela se despediu de mim quando casou, cortou o cordão umbilical. É dele agora, chupa essa manga. E que manga! Aí Eliseu vai olhar para os pais, vai se despedir, e ele vai quebrar o arado. Por quê? Porque ele não depende mais, olhe bem, ele não depende mais do arado. O arado é o que trazia a providência para dentro de casa. Então ele está dizendo: eu não dependo mais, eu agora vou viver da visão profética. Alguém pensa assim, que Eliseu chegou e já olhou para Elias e Elias disse: assume o lugar de profeta. Isso não aconteceu. Passaram-se 20 anos para Eliseu ser tirado da terra, e para Elias ser tirado da terra, e o Eliseu assumiu o lugar dele. O que o senhor quer dizer com isso? As amizades do mundo, elas precisam ser quebradas, queimadas e cortadas. Porque se você ficar do lado de uma pessoa que xinga palavrão, uma hora
você é influenciada por esse palavrão. Se você ficar do lado de uma pessoa que fuma, todo cigarro que ele fuma 27% e você fuma 62%. O resto vai para os ares. Se você ficar do lado de alguém que fala o tempo inteiro de mulheres, de prostitutas e de coisas fáceis para se corromper, a tua mente a qualquer momento vai dizer, será que dá para mim? Será que eu consigo isso sem que ninguém saiba? Então, nós precisamos selecionar nossas amizades. Uma amizade pode sim influenciar um casamento e até destruir ele. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi o melhor amigo que derrubou o casamento. E tome cuidado, porque existem pessoas que acabam com o que está pronto porque quer o lugar de quem ocupava. Vamos aliviar um pouco o clima. Queria ouvir mais uma pergunta do Instagram. Com você, Letícia. Pai, gente. A minha pergunta é, devemos escolher a família também, além do parceiro? Não. Família não se escolhe. Ela vem de brinde. Você quer demais, já pensou? Olha, apóstolo, eu achei um cara que é trabalhador, eu achei um cara que é dizimista, eu achei um cara que é rico, bonito, não existe. Não existe homem bonito, rico e inteligente. Tá mais fácil você achar um burro e bonito do que um burro inteligente, um bonito e rico. A família é algo à parte. A família nem sempre corresponde ao que você está vendo. A família nem sempre... Eu conheço filho de um cachaceiro, de uma cachaceira, de adúlteros, que tem filhos que são cúmplices da honestidade, do bom caráter. Você tem o direito de escolher o seu cônjuge. Você só não pode se tornar um camaleão, se adaptar ao ambiente, porque a família é ruim, você se adaptou àquele ambiente. Não o ambiente não pode transformar o camaleão como transforma. Você tem que transformar o ambiente. Todos nessa família podem ser corruptos. Você tem que se apresentar como sempre se apresentou diante de Deus. Não tem como escolher uma família. A família é imperfeita. Na maioria das vezes, você vai entrar em famílias que talvez você não concorde com aquilo que está acontecendo, mas você se mantém firme. Com o passar do tempo, você vai ocupar seu espaço, vai conquistar seu respeito, seu espaço, e as pessoas vão começar olhando para você com outros olhos. Agora mais uma pergunta do Instagram. Lê pra gente, Nicole. Oi, amigos. Basicamente, mais ou menos a pergunta que a Letícia fez, né? É necessário ter intimidade com os parentes do namorado? Ô, Nicole, presta atenção. Nós vivemos num mundo hoje muito transparente, aonde essa palavra intimidade, ela se tornou algo bem mais absoluto. Antigamente, intimidade era quem ia na casa do outro, comia na casa do outro, jantava na casa do outro. E hoje nós temos uma aliança, uma amizade mais saudável, quando um come na sua casa e o outro come na casa dele. Sabe? Nós vamos encontrar dentro de uma família, talvez, um casal, uma pessoa que a gente se dê bem, que a gente consiga viajar juntos, que a gente consiga ir para um bom restaurante, ir para uma praia e tantas coisas mais. Mas essa questão de ter essa comunhão, esse relacionamento, nem sempre. Uma vez, eu não posso contar alguns testemunhos, né? Mas eu vou dar assim, por exemplo. Uma vez eu queria muito esse relacionamento com família. E eu tinha casado de novo com a Bianca. E nós estávamos num ambiente junto com um casal, né? Um casal. E a Bianca falou que... A Bianca toda hora olhava para minha cara e ficava rindo assim, né? Essa mulher está meio doida. O que está acontecendo com ela? Bebeu Coca-Cola, já está tonta. Aí a Bianca olhava para mim, mandava beijo e tal. E passou. E eu falei, gente, o que está acontecendo? É um convite, né? Aí eu fui no banheiro. E quando eu fui no banheiro, a Bianca descobriu que não era eu. Ela disse que o tempo inteiro eu estava passando a perna nela.
E ela viu que eu estava esfregando a perna dela, ficou muito feliz. Mas quando eu me levantei e fui para o banheiro, ela descobriu que quem estava passando a perna era quem estava na frente. Que era uma pessoa, não vou dizer quem, né? Mas uma pessoa assim, que não era para acontecer isso. Então, nós precisamos selecionar com quem nós vamos nos relacionar. Ela, quando eu voltei do banheiro, que eu sentei, ela falou assim, vamos embora? Eu tomei um susto. Vamos embora? Aí ela falou, estou passando mal. Aí a gente levantou e ela me contou isso uns 2, 3 dias depois, sabe? Mas imediatamente ela foi para casa e contou para o meu pai. Que loucura, né? Porque ela disse, eu não vou contar para ele, porque se eu contar para ele vai ter confusão. Mas eu vou contar para o senhor. E ela contou para o meu pai. Sabe? Então, família é complicado. Jesus olhou assim para alguém que disse assim, sua família está lá fora. Aí Jesus disse assim, minha família são esses que estão aqui dentro. Os que fazem a vontade do meu pai. Não se esqueça que a mãe dele estava junto. Ok? Dentro do tema familiar, né? Vamos aproveitar que eu tenho uma pergunta aqui que combina com o momento. Os pais podem influenciar nos relacionamentos? Sim, 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 sim. Por exemplo, você está casada com o William porque eu orei, pô. Meu pai é profeta, né, galera? Glória a Deus, aleluia. Tô brincando. Com certeza o pai tem o poder de influenciar, tanto o pai quanto a mãe. É criatura, né? Chegará um tempo que a gente vai ver o poste fazendo xixi no cachorro, mas por enquanto, dentro de um regime cristão, o pai tem o poder de influenciar tanto para o mal quanto para o bem. Tá? Tanto para o mal quanto para o bem. Geralmente o pai quer escolher o namorado para a filha. Geralmente a mãe quer escolher o namorado para a filha, a namorada, mas ele tem o poder de escolher tanto para o bem quanto para o mal. Tipo, você pode ter encontrado uma pessoa boa, santa, e o teu pai não permitir. Por exemplo, eu namorei a pastora há 4 anos e 8 meses, e o meu sogro e minha sogra nunca deixou eu namorar com ela. Nós só nos casamos por isso, porque a gente não podia namorar. Então essa questão de não deixar piorou mais ainda, porque nós suportamos 4 anos e 8 meses, e aí aconteceu o que aconteceu, porque a gente queria casar. Quando o William começou namorando a Camila, vocês namoraram 4 anos, não foi? Ele nunca namorou a Camila no portão. Por quê? Porque no portão é lugar de namorar quem quer fazer graça. Ele namorava dentro da minha casa. Claro que hoje nós temos uma facilidade muito grande, sabe? Muito grande. Uma vez, naquela época que, quando eu me casei, ninguém ia para um motel para fazer sexo. Nós íamos para o motel por causa do ar-condicionado. Quem aqui já viveu isso, sabe? Vamos no motel por causa do ar-condicionado. Hoje eu não frequento esses ambientes mais. Particularmente, eu tenho meus problemas com esses ambientes. Mas lá atrás, frequentamos quando casamos, sabe? Quando eu me casei com a pastora, a gente ia por causa do ar-condicionado. A gente ficava no ar-condicionado, meu Deus, um dia a gente vai ter um ar-condicionado. Naquela época o telefone ainda tinha um cabo que ficava grudado, ele era preso na parede. Enquanto ele era preso, a gente era solto. Agora que ele está solto, ele prendeu a gente. Então, eu me lembro de uma vez eu estar nesse lugar e eu escutar um barulho assim, ó, pá, 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 e alguém gritou lá fora, eu conheço esse carro, hein? Era meu primo lá fora gritando, dizendo que o carro era do meu pai. Eu na lua de mel com a minha esposa, olha bem. Então, nós já vivemos quem aqui é de idade, já viveu um carro que não pegou na garagem do motel, e não pegou, descarregou a bateria. Então, essa situação assim, são situações antigas, que essa juventude hoje, elas não vão viver. Essa juventude não sabe o que é isso. Quem aqui, hoje, é raridade, 1 ou 2 pessoas aqui não tem ar-condicionado em casa, até porque ar-condicionado não é mais caso de luxo, é uma questão de sobrevivência.
Agora, preste bem atenção para eu encerrar. Repete a pergunta, só para a galera que está na live não se perder. Os pais podem influenciar nos relacionamentos? Sim. A proibição de um relacionamento hoje pode acelerar o processo de erro de um filho, de uma filha. O que o senhor aconselha? Eu aconselho que você permita o seu filho viver a experiência que ele tem para viver. Ainda que ele erre, ele saberá que errou. Não dá para proibir. Se proibir, piora. Proíbe de encontrar em casa, mas se encontra lá fora. Ok? Agora a nossa última pergunta do Instagram. Lê para mim, Réurica. Funciona, não funciona. Ah, funcionou. O namorado deveria liderar sua namorada? Deveria o quê? Liderar sua namorada. O que é liderar uma namorada? Mandar? Se Jesus, que é Jesus, nos achou preso e nos libertou, como que eu vou viver do lado de um namorado que quer me liderar? Ninguém é dono de ninguém. O respeito impõe limites. Eu quero ver vocês aplaudir agora. A minha amiga me convidou para ir jantar com ela hoje, só eu e ela. Mas você é casada. Seu marido tem que dizer que não pode? Sim ou não? Quem tem que dizer é você, pô. Uma vez, a pastora disse assim para mim, aproveita, cara, pega teus filhos, vai no shopping, eu não posso, eu estou com dor, minhas costas estão doendo, eu não consigo, estou passando mal, vai você. Aí eu perguntei para ela, o que eu vou fazer num shopping sem você? Eu não vou, pô. Então, não existe liderança, existe respeito. Existe respeito. Olha, eu não queria que você fizesse, mas se você fizer, eu vou te apoiar. Porque entre todos os perigos, é melhor estar ao lado. Não existe. Não existe dono. Ninguém é dono de ninguém. Se você olhar, eu sou dono da Bianca. Não, eu não sou dono. Eu não sou o dono. Ela é minha até que a morte nos separe, mas eu prendo ela pelo amor, não pelo rigor. Ok? Gente, tá um sucesso esse podcast, tá? Maravilhoso. Não tem nenhuma pergunta boa da galera da live, não, gente? Acho que já foram todas, né? Eu queria responder uma Foi? pergunta. Já foi todas? Foi. Aí nós temos a última pergunta, porque é bom, mas precisa acabar, né? Mas vai ter mais. Calma aí que daqui a pouco eu vou falar. Então, a nossa última pergunta para encerrar a primeira edição do Ask the Pastor. Como posso me curar da dor de um relacionamento quebrado? Arrumando um inteiro. Arruma um inteiro. Não tem jeito. Vai ficar chorando quebrado a vida toda? Paga essa desgraça pra lá, rapaz. Arruma outro. Arruma outra. Se um está quebrado, arruma um inteiro. Não chore pelo quebrado. Nós vivemos... Olhe bem, a nossa realidade é outra, gente. Nossa realidade é outra. A nossa realidade não é a mesma mais lá de trás. Um relacionamento quebrou, por que quebrou? Por quê? Existe também objeções sobre isso. Eu fui o culpado? Ninguém erra sozinho. Ninguém acaba um casamento sozinho. Ninguém acaba um relacionamento sozinho. Agora, primeiro conselho, acabou por traição. De quem? Dele ou dela? Queridão, traiu, te liberou. Agora, eu quero perdoar. E entenda, perdoar é uma escolha. É muito bom tocar nesse assunto aqui, sobre como se livrar de um relacionamento quebrado. Porque tem gente que não quer se livrar, quer continuar. E a escolha dele ou dela é perdoar.
O problema do perdão não é se lembrar, porque quem perdoa se lembra, mas não leva mais em consideração. Não existe mais dor. Se você ainda sente dor por aquilo que te fizeram sofrer, você não perdoou. Ou você abre mão da dor, ou você abre mão de quem está te fazendo doer. Então é uma escolha. É uma escolha. Eu aconselho a você a aproveitar o grande momento. Se você é namorado e foi traído, o sinal está aí. Cai quem quer. Continua quem quer. Só quero que você saiba de uma coisa. Não leve o pecado do namoro para dentro do casamento. Não leve. Se você resolveu perdoar no namoro, deixe as consequências, as mazelas e as dores lá no namoro. Eu carrego isso dentro de mim, isso me machuca. Para que você está vivendo isso então? É como você beber veneno e querer que o próximo morra. Está na hora de se libertar dessas coisas. É uma questão de escolha. A gente tem muitas palestras, inúmeros pastores que falam sobre isso, pastores que orientam sobre isso. Eu, particularmente, nunca parei com juventude para esclarecer isso, mas esse é um momento único na nossa vida, que talvez depois de 15 anos, a gente se ajunte diante de uma câmera para falar sobre isso. Mas todos vocês que são casados hoje, já se tornaram um dia reféns dos conselhos que eu dei para vocês no gabinete. Tanto eu, quanto os pastores, as pastoras, já passaram. Jéssica e Roniele tá ali, são casados. Eles nem namoravam ainda. Eu que peguei os dois e falei, vai namorar com ele, vai namorar com ela. Está namorando, casaram, estão ali, felizes, até que a morte nos separe. Então, entenda, existirão momentos que Deus vai dar uma direção. Deus cuida de você. Deus cuida do teu sentimento. Agora, queridão, casou, acabou, tá? Casou, mas está feia, problema é teu. Mas está gordo, emagrece. Mas, querido, aceita que dói menos. Como se livrar de um relacionamento arrumando o inteiro. Gente, foi um sucesso esse podcast hoje. Quem gostou? Estamos muito felizes por poder ter essa oportunidade, né, como foi trago aqui essa noite, que muitos não têm, de fazer perguntas que às vezes são dúvidas, que até mesmo a gente tinha quando era solteiro, ou agora está namorando, está noivando, ou eu não tenho ninguém. A galera da plateia não tem nenhuma pergunta, não? Ninguém tem. Ninguém tem nenhuma pergunta. O Tiago responde pela plateia, que ele disse não. Evangelista Carol, senhora que está estudando para ser psicóloga, tem alguma pergunta? Qual conselho você daria para quem... Leva o microfone lá para ela. Qual conselho você daria para quem quer namorar no século 21? Senta aqui, ó, Carol. Senta aqui que a câmera te pega. Isso. Então, tudo que foi falado aqui foi muito lindo. E, assim, para fechar, o conselho que eu dou para os jovens, né, que estão namorando ou que ainda vão namorar, é que sempre procurem a orientação de alguém maduro. Sempre procure a orientação de um pastor, ou não precisa, às vezes, ser o pastor, um casal, espelho na igreja, um casal que deu certo, um casal que tem algo que construiu junto. Procure essa pessoa, se achegue até esse casal, busque orientação e direcionamento. Isso acho que é fundamental para quem está começando agora, pretende começar a vida, é buscar a colar com quem já deu certo. Existe algum conselho que eu te dei quando você namorava o Ítalo que você se lembra até hoje? Muito. Fala um para eles. Eu, assim que, depois de já ter errado, quebrado a cara, né, cheguei aqui destruída, e o Senhor foi me
destruída mesmo, assim, Satanás esfregando a minha cara, assim, no muro de chapisco mesmo. Que isso? Desse jeito, gente. Então, assim, Parou a chapiscuda? é por isso que eu dei esse conselho anterior para vocês. Procurem alguém que seja um espelho. E o apóstolo e a pastora, né, eles são esse espelho pra gente, né, de casal, né, eles transparecem isso pra gente. E eu lembro que assim que eu conheci o meu esposo, né, há 10 anos casada pra glória do Senhor, e que o Senhor restaurou a minha vida sentimental, né, hoje eu posso falar que eu sou uma mulher muito feliz e completa, Mas eu lembro que antes de eu ir para o gabinete, eu falei assim, o que o apóstolo, que era a pessoa que eu escolhi para me mentorear, para me tratar, o que ele falar para mim, ali está falado. Se ele falar assim para mim, Carol, o Ítalo não presta, sai dele, eu vou sair. Eu fiz esse voto com Deus. Eu falei, porque isso é muito sério, gente. Às vezes a gente fica perguntando, Senhor, fala comigo. A gente acha que um anjo vai cair do céu e vai falar com você. Não, às vezes o Senhor usa pessoas para nos instruir. E eu fiz aquele voto com Deus. E eu falei, Senhor, o que Ele falar está falado, porque eu chego de sofrer. E eu lembro que eu entrei no gabinete e, para a graça do meu marido, né, não sei que eles combinaram, e ele falou, não sei se de repente, né, ele pegou. Eu não faço aliança com a Malequita. Não fala. Brincadeira, gente. Aí eu sei que ele falou que o Ítalo era um homem de Deus, que ele dava total apoio, mas eu lembro que ele falou uma coisa, Carol, o casamento é para sempre. Se você chegar hoje e falar que vai casar, eu te dou todo apoio, mas se você chegar amanhã e falar que não quer mais, eu quebro a sua cara. Olha que lindo, gente. O amor sempre em primeiro lugar. Viva o amor! Ele falou, eu quebro a sua cara. E ele falou, porque a aliança que a gente faz, ela primeiro a gente faz com Deus. E depois a gente faz com o homem. E eu tomei aquilo para mim, graças a Deus. Estou casada há 10 anos e será até a eternidade. E aí segue o conselho. O Ítalo errou? Errou. Vou me separar. Mas a aliança foi feita com quem? Então o Ítalo tem o direito de errar. Você não tem o direito de romper a aliança. Que seja para sempre, que seja eterno. Tem uma música que diz que seja eterno enquanto dure esse amor. Eu discordo dela, porque o amor é para a vida toda. O amor é duradouro. O amor tudo pode, tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo vê. Tenha paciência, vai dar certo. Se o seu pão não chegou ainda, se contente com essa rosca. Na hora certa o pão doce vem. Então, como eu disse, chegamos ao fim. Da primeira edição. Vem aí a segunda edição do Ask the Pastor. Uau! Então, estamos lá com o Instagram da Juventude. Iremos deixar uma caixinha depois. Você que está aí nos assistindo, você que está aqui, deixem sugestão de tema. Nós iremos selecionar os melhores temas para a gente estar marcando as próximas edições. Mas a segunda edição já está marcada, logo, logo será divulgada, tá? Mas iremos abrir para que vocês escolham temas. O tema tipo namoro vai ter outro tema, ok? Sim. Sugestivo. Coloque aí na página da igreja ou no Instagram da Juventude. No Instagram da Juventude. Que Mas coloca um tema bacana. O meu genro hoje falou para mim que tinha uma pergunta no Instagram. Pastor, se Deus criou as plantinhas, eu posso fumar um cigarro de maconha? Quem criou as plantinhas? Quem criou as plantinhas? É a pergunta que estava lá, tá? Não foi ele que fez, não. Ele me mostrou, não foi ele? Quem criou as plantinhas? Foi Deus? Foi.
Então, se você for no mato com dor de barriga, se limpa com ortiga que você vai ver a plantinha. Nem toda planta que Deus criou é tão boa quanto a gente pensa. Bota o tema aí que a gente vai responder. Então, nós contamos com a sua participação, com a participação de vocês que estão aqui. Qual é a pergunta que você queria fazer para o seu pastor? Coloque lá, que nós isso. iremos trazer na nossa próxima edição, galera. Fica com Deus. Deus abençoe vocês.